Bom, começando. Já tá rolando lá. Beleza, pessoal, tudo bem? Então já estamos preparando, né, o sistema aqui, já está tudo pessoal chegando, né, gradualmente, mandando mensagem aí, perguntando se já está começando. Já está começando. Um pouco de manhã cedo é um pouco difícil, os fusíveis não estão funcionando ainda, né? Mas vamos lá, vamos tocar a ficha aí. Então, pessoal, eu separei alguns tópicos aqui para conversar com vocês, né? Alguns tópicos de suma importância. Eu entendo que vocês terão algumas dúvidas. É plenamente compreensível que vocês tenham várias dúvidas e a gente está aí para saneá-las, né? Então, vamos nessa então, tá? Pessoal, bom, pessoal, falar sobre a história da quiropraxia é algo assim bastante profundo, né? Então nós temos que falar sobre uma das mais importantes ciências de artes, né, de cura. Tá, me falaram aqui sobre o ruído no ar-condicionado. Eu vou alterar aqui, tá? Minha colega, pode desligar aqui, por favor? Não aí, por favor. Pelo amor de Deus, é o ar-condicionado. Você não tá prestando atenção na conferência ali? Então, por favor, o pessoal tá pedindo ali. Tá ok? Então fica, por favor, atenta, né? Então, pessoal, então nós estamos falando da maior ciência e arte de cura livre de medicações de todo mundo, né? Mais abrangente, mais influente de todo mundo. Lembrando que a quiropraxia foi fundada em 1895 por D.D. Palmer e a quiropraxia tem então mais de 100 anos, né? Regulamentação mais antiga do que a fisioterapia. Aqui no Brasil, a fisioterapia então aborda a quiropraxia como especialidade, então nós todos somos especialistas. Então, digamos assim, eu vou focar hoje na aula, né? Eu não me oponho a fazer mais lives, né, sobre o Seminário One. Hoje a live que eu vou dedicar essa live mais à história da quiropraxia, porque digamos assim, é onde é mais difícil achar conteúdo de credibilidade e, digamos, que vocês possam ter na língua portuguesa. Então, eu vou me dedicar mais ao tópico de história da quiropraxia hoje, mas não obstante que eu faça outras lives sobre outros assuntos dentro do Seminário One aqui nessa página. Então, lamentável, né? Estamos vivendo esse período aí da infecção. Aqui algumas pessoas me perguntaram quanto tempo nós vamos ficar em isolamento. Olha, não sei quanto tempo a gente vai ficar em isolamento. Eu sei que o importante é que continuemos, né, firme e forte, resistentes. Não acredito que seja o isolamento que vá resolver o problema. Acredito que o
O isolamento é uma estratégia, uma parte da estratégia do que temos que fazer. Não vamos conseguir manter por muito tempo esse isolamento, a gente sabe disso porque existem outras repercussões, né, que nós temos aí no isolamento. Então a história já nos fala sobre isso, né, sobre outras epidemias, outras situações de crise que nós tivemos. E na realidade não é novidade, né, isso que a gente está passando. Então, pessoal, se vocês precisarem, então, tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Podem perguntar aí direto no Facebook. Tá? Eu estou verificando aqui, consigo verificar as perguntas de vocês e vocês vão poder estar me perguntando aí. Tá? Então, eu vou adiante aqui. Tá? Então, da história da quiropraxia, tá? Nós temos, digamos, a história antiga da quiropraxia, proto-quiropraxia, sendo que nós consideramos quiropraxia somente a partir de 18 de setembro de 1895, quando Didi Palmer, então, fez o primeiro ajuste num paciente chamado Harvey Lillard, que era zelador lá do Ryan Block Building. Zelador, então ele convenceu lá por 30 minutos o que ele ia fazer, e o zelador, né, então o Harvey Lillard, ele aceitou fazer, estando presente nesse episódio, o próprio B.J. Palmer, que tinha retornado para casa para se formar, para acompanhar o pai, porque tinha sido expulso, etc. Né? Uma situação, uma briga em família. Né? Então nós vamos falar vários tópicos aqui. Eu penso que esses tópicos vão me ajudar a resolver as atividades complementares. Então, antes disso, né, nós temos a presença da manipulação em várias situações ao longo da história. Né? Então, no Meijing, nós temos o tratado dos clássicos do Imperador Amarelo, nós temos pinturas rupestres em cavernas, nós temos descrições, né, orais e também relatos de colonizadores sobre manipulação de Winnebago, de várias tribos indígenas norte-americanas também ao longo da América Latina, né, América Central. Os povos dos Andes também realizavam técnicas manipulativas. Então, assim, o grande marcador, o grande landmark da quiropraxia foi, de fato, relatado por um historiador, medical doctor, né, chamado Ligeiros, que era um historiador grego que relatou que 420 anos antes de Cristo havia um médico chamado Esculápios. E esse Esculápios, ele seria um proto-quiropraxista, né? Um proto-quiropraxista. O Esculápio, ele fazia uma técnica mais parecida com o que a quiropraxia faz hoje. Então, na história, a gente pode dizer assim que quase tudo já foi dito, quase tudo já foi feito, né? Tudo é um pouco repetido. Então, se a gente observar na história, o bumerangue, né? Ele foi relatado na Austrália, foi relatado na África, foi relatado na América do Sul. Então existem vários relatos históricos em diferentes períodos sem que houvesse comunicação dos povos. Então, na realidade, não é necessariamente um ensinou para o outro, né? Na realidade, é típico do espírito humano esse desenvolvimento. Então, depois do Esculápios, nós temos também a presença dos muçulmanos, né? O Avicena, 980 a 1087, também descreveu sobre a manipulação. Então, em vários escritos, tanto gregos, romanos, bizantinos, cretenses, indo-europeus, né? Então, descrevem a manipulação da coluna vertebral. Mas o que mais chama atenção, o que mais se assemelha com a quiropraxia atual, é realmente o relato de Esculápios, que foi feito esse relato pelo Ligeiros, que é o historiador, medical doctor historiador. Tá? Isso aconteceu
400 anos antes de Cristo. Tá? Eu só vou chamar a atenção aqui um instantinho, vou pedir uma licencinha, um pouquinho, tá? Só um instantinho. Eu vou precisar de silêncio absoluto, nem ali não pode ter, tá? Você tem que, senão vai atrapalhar, certo? Por favor. Por favor, pode desligar o celular, por favor. É uma transmissão para várias pessoas aqui. É senso crítico mínimo, por favor. Agora, por favor, as pessoas estão aguardando. Desculpa aí a interrupção, então vamos dar continuidade. Então, nós vamos falar sobre a história da subluxação. Então, o conceito de subluxação quiroprático, ele estava no ostracismo, né, há 200 anos antes de ter sido usado, né, pela família Palmer, ou ter sido utilizado pelos quiropraxistas como Solomon Langworthy. Já existia na literatura médica o conceito de subluxação. E esse conceito de subluxação, ele foi descrito por vários, médicos, né, vários doutores, né, em medicina, de diferentes formas. Então, em 1688, por exemplo, se falou lá que subluxação é um deslocamento, né, um deslocamento parcial da articulação, né, um putting out of a joint. Em 1746, Joannes, Éricos e Hierônimos, né, falou: subluxação de uma articulação é reconhecida pela diminuição do movimento, por pequenas mudanças na posição dos ossos articulares e dor. Olha, eu acho essa definição do Joannes, Éricos e Hierônimos uma definição muito até apurada, para ser uma definição de 1746. Então, bem interessante. Depois veio o conceito de Edward Harrison, medical doctor também. O Edward Harrison ele já usava o termo subluxação, né, como causa de lesões articulares. Tá? Já usava o conceito de subluxação para lesões articulares. E, digamos, essas hipóteses lá do Palmer, não estou dizendo que o Palmer copiou essas hipóteses, não hipótese alguma. Eu estou dizendo que já foi falado sobre isso. Ao longo da história, existe uma expressão muito comum que é quase tudo já foi dito. Então, outra descrição interessante que está na apostila de vocês é quando qualquer vértebra se torna deslocada ou proeminente demais, o paciente experimenta inconveniências desde o arranjo local ou de parte dos nervos. Então, só para salientar aqui, a Caroline citou aqui sobre epistemologia, né, sobre a parte de filosofia. Não é exatamente história, mas eu vou tentar abordar no final dessa aula, tá bom, Carol? Aguarda um pouquinho que eu vou tentar abordar isso para vocês. Olha só o que citou o Edward Harrison, né? Este é, em consequência, no caso o paciente, atormentado com um trem de sintomas nervosos, os quais são obscuros em sua origem e teimosos em sua natureza. Então, bem próximo, né, do que a gente vê no consultório, né, sintomas nervosos, né. Então, quando a gente fala de subluxação, é muito importante porque é um tema polêmico, né, tem pessoas aí que falam que subluxação não existe. Eu gostaria de saber o que esses profissionais estão fazendo na quiropraxia, afirmando que subluxação não existe. Então, na realidade, não deveriam estar na quiropraxia, deveriam estar fora da quiropraxia. Tem outras ciências, tem osteopatia, tem fisioterapia manipulativa, tem medicina manipulativa, tem outras ciências que não só a quiropraxia. A quiropraxia, ela é inerente ao conceito de subluxação. Fora disso, daí já não é mais quiropraxia. E nós vamos discutir um pouco sobre isso aí. Então, falando sobre a história da subluxação, além dos conceitos de 1688, 1746, 1820 e 1821, do Edward Harrison, nós temos os conceitos palmerianos, né? Os conceitos da era Palmer. E relembrando que a primeira descrição da palavra subluxação na literatura, não subluxação quiroprática, dentro dos conceitos e princípios da subluxação quiroprática. Não foi de Palmer, não foi de B.J. Palmer, foi na realidade Solomon Langworthy. Foi o primeiro que escreveu na literatura sobre
subluxação quiroprática. Relacionou, né, na literatura, não que a Palmer não tinha falado isso, não tinha comentado sobre isso nas suas palestras, etc., mas na literatura foi o Solon Langworthy, que também escreveu o livro Modernizing Chiropractic. Então, ele escreveu o livro em 1913, né, pessoal? Junto com os dois, né, o Smith e também a Minora Paxson. Então, em 1904, depois da publicação, né, em 1904 nós temos no jornal The Chiropractic, da Palmer School of Chiropractic, que afirmou que 99% dos membros dos nervos desarranjados eram causados por desarranjos vertebrais em alguma das 51 articulações, né? Então, em 1913, né, depois de ter saído o livro Modernizing Chiropractic, depois de ter acontecido o livro Modernizing Chiropractic, em 1913 surgiu uma nova hipótese da Palmer, né, que descrevia a subluxação quiroprática como parcial ou incompleta separação na qual a articulação permanece em contato parcial. Mais tarde ainda veio, né, brigar ainda pelo refortalecer o conceito de subluxação quiroprática, o Stephenson. Então o Stephenson, que é aquele teórico, aquele filósofo quiropraxista dos 33 princípios, né? A gente está postando aí material dos 33 princípios. O Stephenson, ele quis reafirmar que subluxação tinha que ter compressão neural. E a gente sabe, né, pessoal, que a subluxação não necessita ter compressão neural. Então, para o paciente ter sintomas, né, devido à disfunção articular, vamos supor, vamos retirar a palavra por um tempo, vamos retirar a palavra subluxação por um tempinho, por um pequeno ínterim. Para o paciente ter disfunção, digamos, articular, para não falar em subluxação, que subluxação remete um osso fora do lugar, tá? Remete, tá? Historicamente remete, mas não significa subluxação um osso fora do lugar. Eu vou explicar por que não significa, tá? Mas por enquanto, fortalecendo essa ideia, então eles queriam dizer que na subluxação teria que ter uma compressão neural. A gente sabe que não, né? A gente sabe que a pessoa ela pode ter, digamos, um problema, um sintoma muito forte de perda de movimento. Se a gente lembrar do FEI, dos 5 componentes da subluxação quiroprática, ela pode ter comprometimento sem ter compressão direta do nervo, mas não significa que não tenha interferência no nervo. Vamos colocar assim, se nós tivermos uma disfunção, lembrando do conceito ultrapassado do FEI, que é o FEI, né, 5 componentes, modelo de 5 componentes, é ultrapassado, mas é extremamente fácil de entender e ainda é atualizado no aspecto clínico, né? Então a maioria dos profissionais se baseia no FEI, só que existem outros já, né? Nós temos numa subluxação 5 componentes, né? Que é digamos, a cinesiopatologia, né? O FEI não colocava como central, mas depois veio o Lantz e colocou como central. Então eu estou colocando no FEI 5 componentes a subluxação, a cinesiopatologia como componente central. Aí nós temos, por um lado, né, a cinesiopatologia, ela interfere, gera neuropatologia, porque nós temos uma disfunção articular que gera então interferência no nervo. Mas como? Comprimir o nervo? Não necessariamente. A alteração posicional, a restrição, gera uma ativação, uma sensibilização nos receptores da cápsula articular. E esses receptores da cápsula articular, eles geram um sinal alterado, que é um input, uma informação alterada. E toda informação no sistema nervoso, ela necessita ser processada. Então, o sistema nervoso, ele precisa de informações úteis. Por isso que nós não devemos, né, dar muita informação no paciente e também pouca informação no paciente. Nós temos que dar a informação necessária. Os autonômicos, né? Tem gente que não sabe, mas a quiropraxia também estuda muito o sistema nervoso autônomo. Nós vamos aprofundar o estudo do sistema nervoso autônomo. Mas o que os autonômicos em geral dizem, né? Os teóricos do sistema nervoso autônomo? Que o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, através do sistema nervoso visceral, o sistema nervoso autônomo,
que diz o que precisa ser feito, entende? Então, o nosso sistema nervoso, né, ou seja, o paciente, ele dita o que nós precisamos estimular. Então, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande sobre isso, sobre o que é, qual é o papel do nosso profissional, do quiropraxista, em dar o estímulo apropriado para esse paciente. E aí vem lá o pessoal lá das técnicas lá, do X ou Y, diz, o menos é mais. Quem diz que menos é mais? Depende do que o paciente precisa. Se o paciente precisar menos, a gente dá menos. Se o paciente dá mais, a gente precisa de mais. Então, a avaliação é necessária, certo? A avaliação, né? E o contexto do sistema nervoso é muito importante também a gente se apropriar desses conceitos. Então, nós vamos continuar estudando sobre isso, né? Mas, então, a gente sabe que esse conceito, né, de 1913, depois de 1920, esses conceitos na Palmer estavam realmente querendo reforçar uma política que era ultrapassada, né? Mas é que como, digamos, a Palmer, né, ela tinha essa tutela, né, da quiropraxia, digamos assim, o que eles falavam era importante dentro da quiropraxia. Mas eu quero ressaltar que lá, entre 1903 a 1906, que é o período conhecido como The Lost Years of Chiropractic, os anos perdidos da quiropraxia, surgiu, né, uma tríade, né, são 3 filósofos, 3 profissionais, as mulheres aqui, lembramos das mulheres, tinha uma mulher lá, né, que era a Maynora Paxson, né, o Solon Langworthy, o Smith e a Maynora Paxson. Esses 3, então, eles revolucionaram a quiropraxia em 1903 a 1906. Então, esse período foi um período de grandes mudanças e que influenciou a própria Palmer School of Chiropractic. Então, eles criaram alguns conceitos nesse livro, Modernizing Chiropractic, que desafiou a própria Palmer. E quem era o Solon? O Solon era aluno do D.D. Palmer. Só que era uma pessoa jovem, uma pessoa que tinha ideias frescas, né? Para o século XX que tinha iniciado, né? O início do século XX que tinha iniciado, e o D.D. Palmer do outro século, né? Era do século XIX ainda. Então tinha, né? Era um cara que descobriu a quiropraxia com 50 anos de idade, né? Fez o primeiro ajuste com 50 anos de idade. Mas é claro, galera, que quando ele descobriu o ajuste com 50 anos de idade, ele já manipulava, só que ele chamou aquilo, em 1895, aquela coisa diferente, de ajuste, porque ele utilizava como alavanca processos transversos e espinhosos para fazer um ajuste específico. Ah, beleza, galera, então, aí vem o pessoal da PBE, mas não tem como ser humano diferenciar, né, e separar exatamente. Claro que não tem, não existe ajuste 100% específico, isso é óbvio. Mas uma coisa é eu fazer um blog, que eu instalo um monte de vértebra, e outra coisa eu tenho lá, vamos supor, T1 e T2, e eu conseguir fazer. Claro que vai ter vibração mecânica em T3, claro que vai haver vibração mecânica em C6, é claro que sim, mas eu consigo um efeito biomecânico muito mais específico, certo? Somente aquela vértebra, dando menos informação para o sistema nervoso, ou seja, dando a informação necessária e promovendo o que a gente chama de long-standing effect, quer dizer, um efeito mais duradouro, né, para o paciente. Então, isso é manipulação específica que a gente chama de ajuste, e é o que foi inaugurado em 1895, 18 de setembro de 1895, pelo D.D. Palmer. É óbvio que o D.D. Palmer já tinha realmente manipulado vários outros pacientes, então também é muito importante colocar, D.D. Palmer não aprendeu com Andrew Taylor Still. É mais fácil dizer o contrário, que Andrew Taylor Still aprendeu a manipular com o Palmer do que com Andrew Taylor Still, porque na realidade o tipo de manipulação que o Andrew Taylor Still fazia era diferente, era predominantemente manipulações viscerais. Ele, depois de 10 anos, começou a relatar na literatura manipulações estruturais, certo? O Andrew Taylor Still começou a fazer isso depois de 10 anos, começou a relatar na literatura. Só que o tipo de manipulação estrutural que ele fazia não era
específica, né? Eram manobras muito globais, então diferenciavam da arte da quiropraxia, lembrando que arte é a forma de fazer, né? Diferenciavam muito da arte da quiropraxia, que era um ajuste específico, né? Que ele dizia assim, eu não fui o primeiro a manipular uma vértebra, ou corrigir uma vértebra subluxada, mas sim, eu fui o primeiro a corrigir uma vértebra subluxada utilizando processo espinhoso, processo transverso como uma alavanca para a realização do ajuste quiropráxico. Então, isso é o que a gente chama de ajuste quiropráxico, então é o que diferencia, foi o divisor de águas, o que criou a quiropraxia, né? 1895. Tá? Então, o termo de ajuste, né, foi o termo mais apropriado para esse conceito, lembrando que a quiropraxia ela ficou 1 ano sendo chamada de hand treatment, que é tratamento manual, tratamento com as mãos, né? E depois de 1 ano, né, no caso, o Samuel Weed, que era paciente dele, a filha dele era paciente do D. Palmer, o Samuel Weed, que era um pastor presbiteriano, professor de grego, que sugeriu o nome chiropractic, né, para o D. Palmer, e aí o D. Palmer acatou essa sugestão e utilizou então esse nome para a fundação, para a formação, para cunhar o nome da profissão que ele tinha criado, que é uma profissão que vai executar ajustes específicos, né? Então, claro, que daí depois ele disse, né, na história ele disse, ó, quiropraxista não manipula, quiropraxista ajusta. Depois, mais tarde, outros foram falar assim, olha, não, quiropraxista não só manipula, não só ajusta, manipula também. Quiropraxista faz outras coisas. Então, chamamos o filósofo de Hugh Logan, né, que era aluno do filho do D. Palmer, aluno do BJ. E esse Hugh Logan, então, ele fundou, né, uma outra quiropraxia, né, que na realidade ele continuou uma outra quiropraxia fundada pelo Willard Kaimer, né. Então, pessoal, é importante salientar que o quiropraxista, a ferramenta principal dele é ajuste, como o Logan disse, né? Quiropraxista, né? O ajuste é uma peça fundamental da quiropraxia. Então, quiropraxista que não sabe ajustar não é quiropraxista. Quiropraxista que não trata a subluxação quiroprática não é quiropraxista. Agora, a quiropraxia não é só ajuste. Então, quiropraxia não é só ajuste, mas o ajuste é uma peça fundamental da quiropraxia, disse Hugh Logan. E, inclusive, o Hugh Logan, ele brigou para defender isso aí. Ele defendia o ajuste, então ele brigou com outros teóricos que queriam dizer que assim, o ajuste não era na vértebra, não era importante, digamos, a subluxação não era na vértebra. Ele brigou com outras pessoas, né? Tinha gente que dizia que a subluxação era na célula, ele brigava. O Hugh Logan, ele flexibilizou a quiropraxia, mas até um certo limite, né? Então, mantendo os conceitos. Então, para manter aqui o nosso cronograma, deixa para mim não deixar de falar nada. Então, quando eu falo de subluxação dinâmica, quando a gente fala de subluxação dinâmica, os osteopatas falam muito de Guillet, porque o Guillet era osteopata, né? A Palmer fala muito do Henri Guillet, porque o Guillet estudou na Palmer quiropraxia. O Henri Guillet era um belga que foi para a Palmer, já era osteopata, foi para a Palmer estudar quiropraxia. Como muitos faziam, né, na Europa, no Japão, iam estudar quiropraxia, que era a ciência nova dos Estados Unidos, na Palmer. E eles iam para a Palmer e voltavam com o seu canudo de quiropraxistas. Alguns eram médicos, outros eram também osteopatas, certo? Então isso é muito importante vocês saberem, né, que o Henri Guillet foi importante, mas ele veio depois do livro Modernize a Chiropractic, que foi escrito pelo Solomon Worsley Smith e Manora Paxson. Esse livro realmente não foi reconhecido tanto na época, porque não veio da Palmer, mas de fato ele foi acessível a todos. E depois desse livro escrito, né, entre 1903 a 1906, aí que surgiu o livro do Steele. E aí o livro do Steele também citou o termo subluxação, embora como a osteopatia não tinha como, digamos, pioneirismo nesse termo, né, da subluxação,
eles desenvolveram mais tarde o termo disfunção somática. Então, para a osteopatia, o termo a lesão é disfunção somática e para nós é subluxação quiropráxica, certo? Por que subluxação quiropráxica? Por que subluxação quiropráxica? Porque a subluxação quiropráxica não é simplesmente uma vértebra fora do lugar, é um complexo de manifestações clínicas. Isso é muito importante, né? Não deixar as pessoas de fora aí criticar sem saber isso, né? A subluxação quiropráxica é uma disfunção, né? É uma disfunção com vários componentes, tá? Então, quem foi o pioneiro realmente no modelo dinâmico foi o Solon Langworthy. E isso lá nas bandas entre 1903 e 1906. Depois o Guillet só reafirmou. E aí o Guillet reafirmou escrevendo, né, e concretizando o que hoje a gente chama de motion palpation, que é a palpação dinâmica, né, que vai avaliar a subluxação quiroprática, ou seja, onde nós vamos fazer o ajuste quiroprático. Então o Henri Guillet ganhou muita fama sobre isso, mas na realidade ele leu o livro do Solon Langworthy, o MC, né, Modernize Chiropractic, todos leram, inclusive o Andrew Taylor Still teve acesso a esse livro e só escreveu livro de osteopatia, né, falando sobre subluxação 4 anos depois. Então ele estudou um pouco daquilo, teve muita influência da quiropraxia digamos assim, na osteopatia. A osteopatia recebeu muita influência da quiropraxia, até hoje recebe, né? A gente sabe que existem professores de osteopatia estudando quiropraxia o tempo todo. A gente sabe desse fato na Europa e aqui também no Brasil, né? Então, o conceito de subluxação quiropráxica é um conceito. Então, aí nós temos também, né, várias influências dentro da Palmer. Em 1912, a Palmer começou a dar uma se curvada, né? Então, teve alguns alunos que eram médicos na Palmer e também começaram a citar a subluxação como um evento mais científico e não simplesmente com teorias metafísicas, falando sobre o vitalismo, etc. Né? Então eu vou falar sobre o vitalismo, nós vamos desmistificar essa questão sobre o vitalismo. Né? Então, resumindo, já falei para vocês, né, do Modernize Chiropractic, uma coisa muito importante, Lost Years of Chiropractic. O que significou Lost Years of Chiropractic? Os anos perdidos da quiropraxia. The Lost Years of Chiropractic. Não era da quiropraxia. Com certeza, The Lost Years of Chiropractic não foram os anos perdidos da quiropraxia. Foram os anos ganhos da quiropraxia. Desculpa, né? Mas eu tenho que falar, a gente deve muito a Palmer, mas foi os anos que a Palmer teve em off. A Palmer criou a quiropraxia, mas teve uns anos que a Palmer ficou em off. Porque estava endividada, cheia de problema jurídico, bateu de frente com a medicina, né? Em vários aspectos, tiveram vários problemas jurídicos, e nesse período a Palmer ficou um pouco atolada na lama, e os alunos tiveram mais facilidade em desenvolver a quiropraxia, e foi o caso do Solon Langworthy, que acabou escrevendo o livro Modernize Chiropractic, e além disso o Oakley Smith acabou desenvolvendo também outras teorias, como a napropatia, que ajusta sobre ligamentos, né? Então esses caras acabaram fundando, né, a quiropraxia mixer, né? Então a quiropraxia mixer foi o Solon Langworthy, não deixava de ser um mixer porque ele recomendava outras estratégias de tratamento, além da quiropraxia, né? Digamos, o Oakley Smith, por exemplo, além do ajuste, né, não era só na vértebra, ele trabalhava os ligamentos, né? Então isso começou, então, nesse período The Lost Years of Chiropractic, foi o primeiro baque. Depois tivemos mais adiante, né, na época do Logan, ali em 1920, né, o período da Era de Aquário de quiropraxia. E o que surgiu a Era de Aquário da quiropraxia? Surgiu as técnicas reflexas. Então a quiropraxia recebeu as técnicas reflexas como técnicas não só nos ligamentos, mas técnicas musculares. Então a quiropraxia começou a receber uma filosofia para o atendimento utilizando a técnica muscular. E isso, galera, vou colocar bem claramente para vocês. O diagnóstico levou ao desenvolvimento da técnica quiroprática, da disciplina da quiropraxia como uma disciplina de atendimento de saúde. Não só da técnica quiroprática, mas também dos métodos e da própria filosofia quiroprática que foi se adaptando. Então, primeiramente, quando alguém fala subluxação não existe, porque não existe vértebra fora do lugar. Não é que isso não existe. Não é que isso não existe.
Isso pode existir, os cirurgiões podem até falar sobre isso. Não é que não existe. A questão toda é que a questão não é só uma vértebra fora do lugar, né? A questão é, a vértebra pode até nem estar fora do lugar para dar algum problema, alguma disfunção. Essa é a questão. A questão é que a subluxação quiroprática, lá em 1906, pelo Solon Langworthy, já disse que a vértebra subluxada não é um tijolo fora da parede. Então, os caras estão falando, né, mal de um conceito que já foi desconstruído em 1906. A Palmer não deu bola. Continuou falando de vértebra fora do lugar. Mas, já em 1906, esse conceito de vértebra fora do lugar foi totalmente desconstruído pelo livro mais importante da quiropraxia. Foi o primeiro livro, Modernizing Chiropractic. E esse livro, eu digo para vocês, veio antes dos livros de osteopatia, influenciou os livros de osteopatia, além de ter influenciado brigado com a Palmer esse livro, influenciado toda a quiropraxia mundial naquela época, né, que surgiu, né, nos The Lost Years of Chiropractic, nos anos perdidos da quiropraxia. Este livro realmente foi um divisor de águas entre quiropraxia e osteopatia. Porque lembra do caso Shigetaro Morikobu, né? O japonês que estava sendo processado por exercício ilegal da quiropraxia em 1906. Esse japonês, o Morikobu, ele teve sua defesa baseado logo depois que o Palmer foi preso. Logo depois que ele foi condenado, o Morikobu também estava sendo processado por exercício ilegal da medicina. Por quê? Porque a osteopatia era medicina na época, pela American Medical Association. Nos Estados Unidos, então até hoje está entrelaçada com a medicina. Então a osteopatia, como tinha rivalidade com a quiropraxia, eles começaram a perseguir, você está fazendo osteopatia, você está fazendo quiropraxia, isso é medicina. Porque isso é osteopatia. Não, o ajuste é totalmente diferente, a metodologia é totalmente diferente, a filosofia era totalmente diferente, porque a quiropraxia é lei do nervo, entre aspas, né? E a osteopatia é lei da artéria, né? Então, claro, porque é lei da artéria, porque ela trabalhava a parte visceral primeiro, né? Ela cresceu dentro da parte de tecidos moles, né? E a quiropraxia é essencialmente mais estrutural, né? Então, isso é um aspecto muito importante de celebrar, de considerar, né? Então, esse livro, Modernizing Chiropractic, ele acabou gerando uma influência muito grande em dividir a quiropraxia da osteopatia, separar a quiropraxia legalmente, né? Legalmente. E isso veio a favorecer, né, o que a gente chama de esqueci o que eu estava falando. É normal. Então isso veio a favorecer essa classificação, né, entre quiropraxia e osteopatia. Então, qualquer coisa vocês me perguntem, né? A frase, eu sou o aluno mais velho da classe, vou chegar lá. Presta atenção, tá, Carol? Perfeito. Outra questão aqui, deixa eu ver algumas questões que estão colocando, vou ver os comentários aqui. É impressionante. Galera, no Seminário One é muito importante estar prestando atenção no que estão falando, certo? Aí fica com a cabeça pensando outras coisas, aí não lembra. Realmente é um fato muito importante estar considerando isso, que nós temos que estar atento quanto a isso. Então, deixa eu voltar ali para a minha timeline, né? Voltar para a minha timeline. Então, galera, depois que aconteceu esses anos perdidos da quiropraxia, né, na realidade, além da Palmer estar com problemas, né, é óbvio que surgiram concorrentes. Os primeiros concorrentes foram dois concorrentes fortes, que era a Parker, que existe até hoje, né, tem o Parker Seminars, até hoje, que faz o seminário lá em Las Vegas, e tem também a American School of Chiropractic, que era o pessoal do livro, né, que era o Solon Langworthy, que era o Minoru Parkinson, e o Oakley Smith, que fundaram, então, fundaram a American School of Chiropractic. Mas também
pessoal da Parker. Então, bem claro, né? The vertebra is not located in a fixed and permanent abnormal position, like a displaced brick on the wall. É o que eu falei para vocês. Its fields of motion may be too great in one direction and too small in others. Quer dizer, o seu campo de mobilização pode ser maior em um lado, numa direção, e menor no outro. Isso significa que subluxação, conforme Solomon Worsley, não significava vértebra fora do lugar em 1906. Vamos relatar isso. Em 1906 já não significava isso. Então, muitas coisas, né, o Solomon Worsley fez, né, se referenciou, né, a coluna sendo afetada pelas leis da gravidade, a postura em pé, né, já começou a falar sobre isso. Depois, o Logan foi o primeiro a avaliar em pé. A primeira referência sobre saúde e doença e a supremacia, né? Então ele quis dar nos dedos da osteopatia que os nervos importam mais do que as artérias, né? Então a supremacia dos nervos sobre as artérias, né? Então, e a primeira, né, referência da subluxação dinâmica, embora o termo subluxação dinâmica foi o Guillet que escreveu, depois que o Solomon Worsley então se referenciou à subluxação como um processo de campo de movimento. Então, o Solomon ele mencionou essa questão do campo de movimento. Agora, quem de fato depois criou o termo mais tarde, até usando essas ideias, foi digamos, o Henri Guillet, né? Então, adiante, né? Bom, então nós tivemos ali, ó, 1861 a 1865, foi Guerra Civil, a osteopatia foi criada em 1875, só que mais tarde, né, uns 10 anos depois, foi anunciar a manipulação estrutural, né, dentro da osteopatia. O primeiro ajuste quiroprático aconteceu em 1895, né, mas não significa que o Palmer não manipulava antes, né, com certeza ele manipulava, e tem relatos na história que ele tratou o tornozelo da filha do reverendo Samuel Weir, que tinha um deslocamento no tornozelo. Então, a primeira turma da Palmer veio em 1897. Antes disso, a quiropraxia foi descoberta em 1895. Samuel Weir deu o nome em 1896 à quiropraxia. Palmer foi fundada, a primeira turma foi feita em 1897. Aí, American School of Chiropractic, um dos primeiros concorrentes, em 1903, pelo Solomon Worsley. Em 1904, a Palmer mudou para o Ryan Building, na Brad Street. Em 1905, então, nós tivemos, 1905 1906, digamos, o sucesso do livro, né, Modernized Chiropractic, que em 1906 teve o caso Morikobo, onde houve essa repercussão jurídica, diferenciando a quiropraxia da osteopatia. E também é importante salientar que a prisão do Didi Palmer aconteceu em 1906 também. Tá? Então, lá, depois saindo da prisão, o Didi Palmer acabou vendendo a escola para o BJ. Né? Nessa época ele recebeu visitas, né, e o auxílio do Willard Carver, que o Willard Carver não estudou com... Willard Carver, embora era amigo do Didi Palmer, não estudou, não foi aluno da Palmer. O Willard Carver, ele foi aluno da Parker. O Parker era aluno do Didi, ele foi aluno do Parker. E o Carver, então, ele continuou sendo amigo embora sendo dissidente, né? Porque era aluno de um dissidente, ele continuou sendo amigo do Didi Palmer, então, inclusive, ajudou ele em questões, conversou com ele sobre questões jurídicas, etc., quando ele ficou preso, aconselhou ele em vários aspectos, inclusive aconselhou ele a pagar fiança. Ele disse: não vou pagar fiança, nós quiropraxistas não devemos pagar fiança, nós vamos seguir toda a sentença. E o Didi Palmer, então, realmente seguiu toda a sentença. Quando ele saiu da prisão, praticamente para assinar a venda da Palmer. Então, provavelmente eles convenceram o velho lá na cadeia a vender a Palmer, e a Palmer de fato foi comprada pelo BJ exatamente no ano que ele saiu da cadeia. Né? Então ele ficou pouco tempo na cadeia,
No mesmo ano ele saiu, ficou alguns meses, né, na cadeia, e então ele comprou já a Palmer a seguir, né? Então era isso. Em 1906 saiu o primeiro livro de quiropraxia antes do livro de 1910 da osteopatia do Andrew Taylor Still. Então muitos conceitos foram absorvidos, né, pela osteopatia do primeiro livro, que é o livro de quiropraxia de 1906, Modernized Chiropractic do trio, né? Minola Paxson, Olga Smith e Solon Langossi. Então, depois eu posso falar também, né? Eu posso falar o que eu não, para não esquecer aqui, né? O que eu posso falar? Eu tenho que falar aqui numa outra escola importante de 1906, que foi a National School of Chiropractic. Essa escola foi uma escola importante. Essa escola ela era a escola do John Howard e também do William Schultz. Essa escola foi se estabelecer quando a Palmer mudou do Ryan Building. Ele foi estabelecer justamente no ponto onde era a Palmer, lá no Ryan Building, onde foi descoberto o primeiro ajuste. Então, que legal fazer escola no mesmo prédio do primeiro ajuste quiroprático, né? Uma coisa interessante, né? Foi lá que eles fizeram, e mais tarde essa escola migrou, né? Saiu de lá e se fundiu com... porque eles queriam uma população que tinha um maior anseio científico, né? Então eles mudaram de cidade, e porque eles acharam que ali estava muito dominado pela, né? Ficar em Denver, por onde está a Palmer, era meio complicado, então eles foram para outra cidade. E lá eles cresceram, desenvolveram uma quiropraxia um pouco mais técnica, né, científica, e enfim, fundiram com a Lincoln e formaram a primeira escola de quiropraxia de 4 anos de estudo, certo? Isso após 1926, quando se fundiram com a Lincoln, né, Lincoln Chiropractic. Então, o Willard Carver já era amigo do Didi Palmer lá em Wattier, certo? O Carver, a manobra de Carver, né? O ajuste, né? Manobra de Carver, um ajuste não específico, né? O Willard Carver, não tão específico, pode ser feito com mais especificidade sim, mas não tão... O ponto de contato dele é que varia, né? Que pode determinar a especificidade, mas o Carver, não era o foco dele, não era a especificidade, né? O foco do Willard Carver era a estrutura. Então, assim, ó, basicamente o Willard Carver, olha só que importante, ele constituiu a quiropraxia estrutural. Ele era estruturalista. Então, pessoal, existe quiropraxia estrutural? Pessoal, foi fundada por Willard Carver. Mas eu achei que toda a quiropraxia é estrutural. Um osteopata vai pensar que toda a quiropraxia é estrutural. Entende? Mas nós dividimos a quiropraxia em uma quiropraxia mais funcional, que é a palmeriana, e a quiropraxia mais estrutural, né? Que a estrutural é de Willard Carver. O que significa quiropraxia estrutural? É se basear em, digamos assim, na influência primeiramente, né? O primeiro raciocínio dele era a influência de curvaturas. Então, assim, as curvaturas é que causavam a subluxação, não era a subluxação que causava as curvaturas. O Palmer demonstrou, né, que, e ao longo dos estudos palmerianos, que a subluxação, a degeneração articular provocada pela subluxação podia alterar as curvaturas. Então, a subluxação pode gerar alteração nas curvaturas. Mas o Willard Carver, ele mostrou também o contrário. Na realidade, as duas coisas acontecem. O Willard Carver demonstrou que as subluxações poderiam vir das alterações de curvatura. Então, por isso que ele foi chamado estruturalista. Então, que a causa era a estrutura e não a subluxação. Pessoal, os dois acontecem. Então, acontecem danos estruturais pela subluxação ao longo da degeneração articular, e acontece também, pessoal, acontece o oposto. Se o paciente tem uma doença de Schwann, por exemplo, uma hemivértebra, vai haver subluxações secundárias a esse dano estrutural. E o Logan, que era aluno do BJ, o Logan, que tinha uma cetalgia, né, que não via um bom resultado da cetalgia sendo tratada pelo Heil, pelo Hole-in-One,
Então ele se aproximou do Wheeler Carver, ele passou a seguir o Wheeler Carver, que era estruturalista, então passou a utilizar as teorias do Wheeler Carver, incorporou, se apropriou das estruturas, da ideologia e da filosofia do Wheeler Carver para o tratamento dos pacientes. E o que acontece? Comprou as escolas do Wheeler Carver, ele comprou as escolas e deu seguimento. Então, o Wheeler Carver criou as 10 distorções estruturais, chamadas distorções de Carver. E o Logan, ele incorporou essas distorções no tratamento dele, no diagnóstico e no tratamento, passando a tratar, principalmente passando a avaliar o paciente em pé. Foi o primeiro que avaliou o paciente em pé, foi o Logan. Então, os outros quiropraxistas continuavam com a ideia de avaliar o paciente deitado e corrigir eles deitados somente. E já o Logan ele partiu para uma nova e criou a era de aquário da quiropraxia. Quem era? O Hugh Logan, o Major de Jarnet com técnicas reflexivas, e tem a Ellen e Sanders. A Ellen, a Sanders, ele, na realidade, ele que inaugurou esse conceito de a era de aquário da quiropraxia. Então, depois acabou se distanciando, mas ele foi uma figura icônica nesse período onde surgiram as técnicas reflexivas da quiropraxia. Tá? Então, o Wheeler Carver, ele era mais velho, Ele era mais velho porque ele já era advogado, Ele já era amigo do Didi na época lá em Wattier, em Vita, lá em Wattier, onde ele vendia galinhas. Então, se o Wheeler Carver já era mais velho, fica essa dica, Um cara que já é mais velho vai estudar quiropraxia. Certo, Caroline Calcin? Vamos lá, vamos lembrar, Alemão? Por favor, Ratkopf, já? Vamos embora. Então, o Wheeler Carver foi considerado um dos mais influentes quiropraxistas do século XX, certo? E atuou na regulamentação da quiropraxia, certo? Ele já era advogado, pessoal? Então, a maioria dos quiropraxistas era engenheiro, o Thompson era engenheiro, O Gonçalves era engenheiro, então ele era advogado e foi para um lado um pouco diferente. Então, ele começou com escolas com a Carver Denny. Juntou com o Denny, então a Carver Denny School of Chiropractic em 1906, Aí depois ele acabou desenvolvendo essa abordagem estruturalista, E acabou tendo mais escolas, depois vendeu suas escolas para o Logan, que depois do Logan College, o Logan formou o Logan University, que é uma potência até hoje dentro da quiropraxia, certo? Então, pessoal, salientando que o Carver, ele era um mixer, Ele era também um mixer da mesma forma que o Solon era, Ele era um mixer. Então ele utilizava não somente as técnicas, o ajuste como método quiroprático, Então, aí depois veio o Logan College, foi fundado como Logan Basic College of Chiropractic em 1975 e teve várias inovações. Então, quem mais nós podemos citar agora na quiropraxia, O que nós podemos citar mais na quiropraxia? Nós podemos falar sobre a Mabel Heath. Mabel Heath nasceu em 1881, morreu em 1949, era chamada de First Lady of Chiropractic, embora quem foi a primeira mulher licenciada em quiropraxia foi aquela lá parceira do Oakley Smith e também do Solon Langworth, e a Maynora Paxson. Foi a primeira mulher licenciada em quiropraxia. Então, força mulheres, é isso aí, mas eu acho que a mulher tem que ter o seu espaço, pessoal? A Mabel era professora de anatomia, escreveu vários volumes importantes nos Green Books para quiropraxia, uma grande professora de anatomia, clínica também, tomou a frente da Palmer junto com o irmão dela e outros familiares que ajudaram muito na administração da Palmer. Então o BJ escolheu uma mulher, pau ferro, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, E é isso, numa época difícil, tinha mulheres, acho que mais guerreira ainda era a Maynora Paxson.
a Mabel Hess teve o título de primeira dama porque, né, a Palmer, ela casou com o Palmer. Mas temos a Manuela Paxson, uma grande mulher dentro da quiropraxia também, que ajudou a escrever o Modernize da Chiropractic. Então, aqui que nós vamos falar um pouco da vida pessoal do Didi Palmer. Quantas mulheres ele tem? Olha, pessoal, de 5 a 6 mulheres, né? Digamos, nós temos a Lavínia Magui, que provavelmente foi a mais oficial dele, que perdeu, deixou os filhos para ele, né? Então, cuidar, e acabou tendo outras mulheres aí em substituição que ajudar a criar a família, né? Então ele teve a Marta, que provavelmente abandonou ele, teve a Vila. A Vila foi uma grande companheira, né? A Vila Amanda Thomas. E depois a que enterrou ele foi a Molly Hudler, né? Molly Hudler, ele casou direitinho o papel da mesma forma que a Lavínia Magui Palmer, né? A Molly Hudler acabou enterrando ele. Mas a Vila, né, perguntar sobre a Vila, porque a Vila era uma mulher também que ajudou muito ele, né? Que quando ele estava numa transição lá saindo de Letts, saindo de Watir, que ele passou a estudar magnetoterapia com o Paul Caster, ela era a mulher lá que ajudou ele a se estabelecer no Ryan Lock Building, em Davenport, né? Com todo aquele crescimento daquela região. Ele começou, então, ela que agendava os pacientes para ele e tal, fazia agendamento de hospedagem dos pacientes. Então esse pessoal da magnetoterapia atendia muitos pacientes, eu falei para vocês que alguns atendiam 500 pacientes num dia, até mais, né? Então a Vila foi muito importante para ele, em função de que a Vila também trouxe problemas, né? Porque ela teve um acidente que fraturou as vértebras, né? Fraturou vértebras lombares, e ela precisou ficar, digamos, sendo medicada com morfina. E aí ela veio até morrer com uma overdose de morfina, e isso gerou alguns problemas jurídicos para o Didi Palmer, né? Então o Didi Palmer teve essa situação, mais esse problema jurídico também, com a morte da sua esposa, que ele foi acusado foi meio que acusado de assassinato, né? Foi investigado por isso, né? Porque se morrer alguém, né, com um tipo de morte como essa, medicação, né, trauma, então sempre vai existir inquérito, né? Então ele realmente sofreu com essa situação e era uma grande companheira para ele. Daí ele teve a Molly, Mary Hudler, que acabou enterrando ele, certo? Que a situação do falecimento dele teve a presença dela ainda como uma mulher viva, né? Enterrou um monte de mulher para depois ter a última que enterrou ele. Bom, do caso Morikobu a gente já falou, né? Do japonês aquele que acho que o mais importante, já falei também sobre a venda da escola, foi logo após ele ter saído da cadeia, né? Em 1906, né? Então, acho que sobre o Joy Loban, é importante falar sobre o Joy Loban. Joy Loban era um grande catedrático, né? Ele escreveu um livro em 1920, Technique and Practice of Chiropractic. Em 1920 ele escreveu esse livro após ter se retirado da Palmer. Então, o Joy Loban, ele era grande amigo do Didi Palmer, era faixa do Didi Palmer. E o Joy Loban, em 1910 ele se afastou da Palmer, né? Porque o que aconteceu? Em 1906 a Palmer foi vendida para o BJ, né? O filho assumiu o controle da Palmer com 20 e pouquinhos anos. O BJ assumiu e já começou a criar atrito ali com o Joy Loban, né? Depois disso, quando o Didi Palmer se afastou da instituição. E o Joy Loban, ele se retirou da Palmer quando? Em 1910, quando o BJ resolveu instaurar a radiologia na Palmer. Então, quando o BJ, isso foi um grande marco, né? Porque aí ele arrastou um monte de professor da Palmer fora da Palmer em 1910. Por que ele fez isso? Por causa, de fato,
por causa do raio-x. Ele disse que era isso, mas claro que não foi o raio-x, né, pessoal? Foi porque ninguém aguentava mais o BJ. O BJ era uma pessoa difícil, né? Era um cara muito difícil, um cara muito rigoroso, né? E ele tinha o sangue Palmer, ele tinha o sangue da quiropraxia, presenciou desde o primeiro ajuste quiroprático, então era bem, digamos assim, era um estigma muito forte, né? E ele tinha que, uma camiseta pesada que ele vestia, ele tinha que realmente fazer honras a essa camiseta. Então, eu acho que era isso sobre o Joy Loma. Então depois nós temos o evento que aconteceu em 1903, deixa eu ver aqui, em 1903, nós tivemos aquela situação da Homecoming Parade em Davenport, onde foi sugerido, né, que o D.D. Palmer, que não estava mais na Palmer, viesse então a Davenport participar dessa Homecoming Parade. Então, aconteceu dia 27 de agosto de 1913, né? Aconteceu aquela foto icônica dos três, né? Do D.D. Palmer junto com o B.J. Palmer, o Daniel David Palmer junto com o B.J. Palmer, o Ballard Joshua Palmer e o filhinho D.D. Palmer, né? Filhinho do B.J. que tinha o nome do pai, né? Então o que aconteceu? Tiraram aquela foto e logo depois lá no evento aconteceu de o BJ atropelar o D.D. Palmer, né? Então, lá na Homecoming Parade em 1927, e isso aconteceu em agosto, né? Nessa época ficou meio suspeito, ele não morreu, né? Mas ele se machucou bastante. E lá em outubro, né? Isso foi em outubro, no dia 20 de outubro, no mesmo ano, de 1913. Então, poucos dias, né, poucos meses, né, depois do acidente, ele morreu, o D.D. Palmer morreu de tifo, né? Morreu na Vernon Avenue, em Los Angeles. Então, a causa da morte foi realmente febre tifoide, mas a gente sabe que um velho, né, já naquela época o cara já estava bastante surrado. Ele morreu, então, de... O que vocês acham, né? De sequelas, foi o que todo mundo disse na época, né? De sequelas justamente daquele trauma que ele sofreu. Então, resumindo, o BJ foi processado, né? Foi até, na realidade, foi acusado pelo Joy Loma, né? O Joy Loma, na realidade, pessoal, o BJ tinha medo que o Joy Loma se juntasse com o D.D. Palmer na mesma escola, né? Que era a Universal School of Chiropractic. Então, se ele tinha esse receio, né? Ele era um cara ciumento, né? O BJ era um cara ciumento, era um cara difícil, né? Ele teve uma história difícil, porque de fato ele foi criado por 3 madrastas, né? Então, digamos, ele foi expulso da escola, o BJ foi expulso da escola, ele foi expulso de casa, então ele sofreu alguns traumas, né? Então ele reclamava muito dessa situação. E o BJ, depois que assumiu o controle da Palmer, ele recebeu a energia do dragão, digamos assim, né? Ele começou a crescer as unhas, né? Ele realmente fez a Palmer despontar, fez a Palmer crescer, desenvolveu várias teorias, né, que nós estudamos até hoje, né? Em 1924 ele teve um seminário, né, no liceu, né? E nesse seminário ele deu uma palestra chamada The Hour Has Struck. Isso é muito importante, a Jéssica me perguntou sobre isso ontem, e nesse seminário ele teve uma epifania, ele teve assim, não, agora eu vou mudar, vou fazer mais história ainda na quiropraxia. Ele tinha que tentar sempre na ponta da quiropraxia, né? Então o BJ, esse espírito que ele tinha, fez com que ele realmente tivesse que despontar, né? E ele, então, ele preconizou a teoria do Hole-in-One, que é H-I-O, Hole-in-One, que no golfe a gente chama de buraco numa tacada só, né? E ele disse que essa era a subluxação maior, que todas as outras subluxações dependiam dessa.
E a teoria do Hole-in-One, digamos, ele quis impor a todos, né, que o resto era tudo secundário, então era somente o Atlas, né, as lesões, digamos, de cima para baixo que importavam, que é no máximo C2, né, C1 no máximo C2, o resto tudo era relacionado a essa subluxação maior. E, galera, olha só, tudo que é excessivo gera um efeito contrário, né? Então, digamos, né, essa situação que a gente está vendo aí, está vivendo aí, uma situação caótica, mas vai ter efeitos, né? Vai ter efeitos drásticos, né? Atualmente, essa situação que nós vivemos e naquela época, essa medida drástica dele, do The Hour Has Struck, ele queria monopolizar mais ainda a quiropraxia, né? Ele acabou até perdendo alguns alunos com isso, né? Então, quem ele criou? Ele criou um monstro. Qual foi o nome do monstro dele? Né? Hugh Logan. Ele criou, porque como ele criou uma teoria monossegmentar, e realmente não funcionava para todos os pacientes, né? O Hugh Logan, ele foi um monstro que ele criou, porque o Hugh Logan não concordou com ele. E ele achou assim que era o oposto, era que o sacro era mais importante que o C1, porque considerando as leis da gravidade, o sacro é que controla a coluna toda. Então ele acabou criando um dissidente que foi lá se apoiar com o Willard Carver e juntou a fome com a vontade de comer, né? Então o que aconteceu é que o Willard Carver acabou recebendo o George Loman e aconteceram muitas outras coisas. E também aconteceram dissidências desse próprio método, né? O Hole-in-One. Hole-in-One ainda é o método cervical alta mais utilizado hoje. Ele é um pouco mais high velocity, né? Tem mais agressividade, então tem que ter um equipamento certo para fazer. Tem que ter um drop muito bom para fazer. É melhor fazer com drop. Ele começou a fazer sem drop, mas foi esse Hole-in-One que desencadeou a formação do Thompson, né? Então, o Hole-in-One, ele surgiu a necessidade da maca de um dispositivo para gerar menos agressividade nessa técnica, e que foi o drop cervical. Então ele pediu para o engenheiro da John Deere, né, que era um aluno dele, que era o Joseph Clay Thompson, J. Clay Thompson. Ele pediu para o J. Clay Thompson fazer o dispositivo de drop. O Thompson criou esse dispositivo e aí depois criou a maca toda de drop. E aí surgiu o drop na quiropraxia, que depois entrou até na osteopatia, né? Então, teve repercussões, tudo tem uma repercussão ao longo da história, tudo que nós fazemos, né? Então, nós temos vários paradigmas da quiropraxia, né? Nós temos o paradigma podemos dividir, né, esses dois paradigmas na época das lesões descendentes, né? Da C1 lesionando para baixo, e das lesões ascendentes do sacro do Logan, né? C1 é BJ, C1, C2, BJ, as lesões gerando secundariedade, né? Subluxações abaixo. E do BJ, do Logan, com as lesões ascendentes, quer dizer, o sacro lesionando as vértebras acima. Na realidade, pessoal, o que nós temos que falar sobre isso, né? A gente aprende todo esse contexto histórico, mas depende tudo do paciente. Tem lesões ascendentes e tem lesões descendentes. Então, nós temos pacientes mais estrutural e mais funcional. Certo? E o estudo estrutural gerou abordagem na quiropraxia. O estudo estrutural nos leva a estudar tecidos moles, ao contrário da osteopatia. Então, o estudo de Carver, que nos levou à terapia reflexiva do Logan, e que levou a estudar o músculo, tratar o músculo. Então, quiropraxia trata músculo sim. Quiropraxia veio a tratar até víscera. E isso veio da estrutura, do estudo estrutural e não do funcional, certo? Então, uma coisa gerou a outra, né? Então, foi o Carver que iniciou esse pontapé, depois do Logan, e aí entrou as técnicas de distorção postural e a subluxação postural, galera. Então, a gente vai entender que a subluxação postural, ela tem vários comprometimentos secundários, como o comprometimento da víscera. Então, para nós, na quiropraxia, não é que nem na osteopatia. A osteopatia acha que tudo é problema na víscera, entendeu? Mas a víscera está bem protegida, né? Está bem protegida. Então, para nós, a articulação vem primeiro. A estrutura e a articulação vem primeiro. Claro que pode ter lesão visceral primária,
Mas para nós, primeiro a lesão começa na articulação. A gente pode até manipular a víscera hoje. No entanto, a manipulação visceral, para nós, na maioria das vezes, ela vem de uma disfunção estrutural, como uma distorção postural, que compromete a função do sistema nervoso. E comprometida a função do sistema nervoso também pode afetar a vasculatura, né? Pode afetar a vasculatura também, mas a nossa abordagem visceral é totalmente diferente da abordagem da osteopatia. A nossa abordagem visceral ela vai ser uma abordagem digamos assim, a víscera pode, em alguns, muito raro, estar alterada primariamente, né? Principalmente se nós tiver ação, são três coisas, né? Trauma, o que nós temos a causa da lesão? Trauma, o que nós temos? Trauma, envenenamento, que é a alimentação, e autossugestão. São três causas, digamos, segundo o Didi Palmer, né? Claro que isso eu não vou considerar o pé da letra hoje, mas no início é isso. Então influência do nosso psicológico é a autossugestão. Aí tudo, nós vamos tratar em cima dessas três coisas, né? A alimentação, né, que é, quando a gente fala de envenenamento, é o que a gente come, que a gente consome, que nos envenena. E quando a gente fala de autossugestão, aí nós temos o biopsicossocial todo. Então, biopsicossocial, né, tratar biopsicossocial já é velho na quiropraxia. Porque os caras eles trabalhavam desde hipnoterapia, já focavam na questão espiritual e emocional, né? A harmonia das ideias, né? que nós temos também em outras terapias lá, como a acupuntura, né? Então, esses três enfoques nós tínhamos. Então, a subluxação, as lesões, né, traumáticas incidem, são majoritárias, né, pessoal? Nós estamos expostos ao trauma. E a principal estrutura que está, digamos, relacionada ao trauma, a principal estrutura são as articulações, né? São as articulações, tanto axiais quanto apendiculares. E elas vão ter repercussões nas vísceras, no músculo, e pode também ter alterações primárias nos ossos, como o Logan falou, que é distorções posturais devido à malformação, devido a, digamos, traumas adquiridos, fraturas, né? Mas nós podemos ter danos estruturais também do crescimento, da formação embriológica e também danos primários das vísceras. Mas vamos falar em epidemiologia, né? As lesões são muito mais do trauma, do microtrauma, né? Então a articulação ela exerce se nós estudarmos o FEI, né? Nós vemos que a articulação gera repercussões, né? E se nós estudarmos os 9 componentes, nós vamos ter os componentes viscerais. Dentro dos 9 componentes, por causa da vasculatura, né, do tecido conjuntivo, que vai aprisionar a víscera. Então, o modelo de 9 componentes eles nos levam também para abordar. O modelo de Howard, de subluxação postural, né, de Howard, de subluxação postural, e o modelo 3D, eles nos levam também para uma abordagem global. Então, a quiropraxia não é global. Não, hoje a quiropraxia é global, mas com um raciocínio totalmente diferente da osteopatia. Nós raciocinamos pelo que é mais óbvio, que é mais objetivo. Então, nós tratamos o paciente bem objetivo, certo? De uma forma muito mais objetiva. E nós não ficamos viajando, né? Nós vamos lá e tratamos, nós somos bem objetivos, né? Essa é a nossa moral. Nós vamos o que é mais comum e o que é mais clínico. A quiropraxia é muito mais clínica, de fato é isso, né? Então, salientando que o BJ, né, ele veio com aquela epifania lá de 1924, de Our Has Strength, mas depois ele se aquietou, ele começou a ver a importância, né, da reabilitação também. Lá em 1945 ele chegou a ter uma clínica de reabilitação dentro da Palmer, ele incorporou, né, foi incorporada a disciplina de fisioterapia aplicada na Palmer, que era Straight Chiropractic, foi incorporada, tem livros, né, de fisioterapia aplicada à quiropraxia, mas lembrando que a quiropraxia veio bem antes, a fisioterapia veio depois, né? Então, a regulamentação da quiropraxia com ato quiroprático veio bem antes. Acho que é bastante importante eu falar também sobre a parte de radiologia. Primeiramente, né, a quiropraxia foi descoberta, né, no mesmo ano que a radiologia, que o raio-x, né, o Röntgenaufnahme, né? Porque se fala na Alemanha, não se fala raio-x, se fala Röntgenaufnahme, que é Röntgen no nome, né? Que é o raio-x, né?
que é o descobridor, é o Wilhelm Röntgen, que era o diretor do Instituto da Universidade de Würzburg, né? Descobriu uma nova forma de luz, e que ele chamou essa forma de luz, né, entre aspas, de raio-x. Essa foi uma descoberta acidental, né, que essa descoberta foi feita primariamente por um instrumento um experimento do Philipp Lenard. E aí depois essa descoberta rendeu, digamos, observações do Wilhelm Conrad, que ele então desenvolveu, né, descobriu o raio-x através desse experimento, digamos, que gerou uma descoberta acidental. Então, o raio-x, né, começou a ser utilizado na quiropraxia não se sabe bem ao certo, entre 1908 e 1910, né? Então foi uma Scheidel Western X-Ray Coil Company, que é a máquina que foi instalada na Palmer, está lá nos museus da Palmer. Então foi quando começou, e aí isso gerou a saída daqueles professores da Palmer. Inclusive saiu o Joy Loban, que era o filósofo catedrático da disciplina de filosofia quiroprática, e aí depois simplesmente o BJ substituiu, botou, se eu não me engano foi John Craven que substituiu o Joy Loban, né? Joy Loban se achava insubstituível, né? Mas foi substituído. Então o Joy Loban diz bem assim, se em 1895 não precisava de raio-x, por que agora, em 1910, precisa de um raio-x para fazer ajustes quiropráticos? Eles bem assim, né? Se o D.D. Palmer não tinha raio-x, por que agora tem que ter? Então ele largou um papo de conservador, de que não precisa de raio-x, né? E isso porque ele não dominava a técnica, bem por isso, né? Então era uma novidade, ele teria que se curvar, teria que estudar, entende? Ele teria que se rebaixar, né? Muitos doutorzões, né? Doutor Rogério, aqui ó, tudo bem? Quero dar um oi pro Bernardinho, deve estar me ouvindo em casa também, tá? O doutor Rogério faz muito isso aqui, né? O doutor Rogério ortopedista deve estar aí também no grupo. Que era? Ele era meio doutorzão, né? Não queria estudar, mas a gente precisa se atualizar, né? Então era uma novidade, né, no mundo, né? A radiologia era uma novidade no mundo. Então fazia pouco tempo que a quiropraxia existia, e logo a seguir, em 1908 a 1910, surgiu essa ideia de implementar a radiologia, e isso gerou um conflito. Na realidade, pessoal, não era radiologia, a gente sabe que o conflito era briga de vaidade entre Bartlett, Joshua Palmer e Joy Loban, isso é óbvio, né? Então, tanto é que depois o Joy Loban acabou aderindo à radiologia também, gerando até curso de especialização em radiologia para quiropraxistas, né? Então, digamos, nós tivemos assim várias escolas depois de 1910, né, que surgiram com radiologia. Nós tivemos a morte de BJ em 1913, mas várias outras escolas seguiram a tendência da Palmer. O National College of Chiropractic, ele começou a utilizar o raio-x em 1917, né? O National, daquela turma lá do Schultz, né? E Pacific Chiropractic College em 1919, né? E Eclectic College of Chiropractic em Chicago em 1920, e até mesmo a Universal, que era do Joy Loban, passou também na década de 20 a utilizar o raio-x, né? E todos aqueles quiropraxistas formados antes da radiologia buscaram as faculdades novamente para fazer a especialização em radiologia, para complementar o seu currículo, né? Bom, pessoal, hoje na Faculdade de Quiropraxia nós temos ali, na graduação, eu estou no currículo velho, nós temos 5 disciplinas de radiologia. São 5 imagenologias, né? Então isso remonta, fora o estágio, que a gente também vai usar a radiologia, são 250 horas mais o estágio, né? Deve dar umas 300 horas, né? Então nós vamos usar a radiologia também na disciplina de prática supervisionada 1 e 2, né? Então, nos Estados Unidos é uma média de 300, 350 horas de radiologia. Eu acho que tem mais carga horária de radiologia do que na medicina, né? Mas eu digo assim para vocês, dentro da graduação básica, né? Mas eu digo para vocês assim, claro que é muito mais articular,
eu vejo o pessoal da faculdade tem uma certa dificuldade de pulmão, né? Que nós fisioterapeutas temos mais habilidade nisso, né? Nós temos mais treinamento para ver uma atelectasia, para ver um broncograma aéreo, né? Nós vamos ter mais facilidade para isso. Então, entre 1910 e 1924 surgiu a espirografia, tá? Só para salientar, foi em 1924 que o Joy Loban, aquele que dizia que a radiologia não era importada para a quiropraxia, em 1924, a Universal College, do Joy Loban, instaurou o primeiro raio-x. E aí inovou, né? Vou fazer o raio-x da coluna em pé. Ninguém faz. Aí o Joy Loban disse assim, não, vou fazer o raio-x em pé. Então botou a Universal, né, na frente, né? Porque foi pioneiro em fazer... Porque antes o raio-x era feito deitado, galera. Né? Então nós sabemos que tem raio-x AP e PA, né? Então, o raio-x pode ser feito deitado ou em pé. O Joy Loban foi o primeiro a fazer raio-x em pé. Muito legal, né? Então, inovou e agora raio-x presta. Então, pessoal, em 1986, a radiologia se tornou uma especialidade para a quiropraxia e foi criado o título de radiologista quiroprático. Então, nós temos algumas coisas aqui importantes assim, para salientar. No geral, acho que o principal da minha revisão, terminei, eu vou ver algumas dúvidas do pessoal. Então nós temos ali, desde o Nosebreaker, né, em 1895 foi a primeira maca de quiropraxia, que nós temos ali aquela coisa reta lá, né. Nós temos depois o Two-Padded, né, o Two-Piece Padded Adjusting Table de 1905, que é aquela maca dividida em duas partes, né, e demorou algum tempo, né, para eles publicar essa maca, já tinha antes, né, mas publicação. Depois, em 1904, o The Myers Table, que era uma maca regulável, né, pacientes de vários tamanhos. Depois, em 1914, isso, né? O High-Low, do Bert Clayton, também estimulado pelo BJ, né? Em 1911, as primeiras High-Low foram começar a projetar. Mas as reguláveis, em 1914, pelo The Myers Table. O Knee Chest Table não se tem uma data certa, mas o Knee Chest começou com o BJ. Depois foi uma das peças fundamentais do Gonster, né? O Gonster, então, ele utilizou a Knee Chest. Bom, o Gonster método são 3 técnicas, né? São o Gonster Bench, o Gonster Chair Technique e o Knee Chest Table. Se tu perguntar para alguém do Gonster se tu tivesse que escolher uma das 3, né? Nos consultórios especializados em Gonster tem os 3, né? Mas se tu perguntar para um cara formado em Gonster, o que tu prefere? Eu prefiro ficar com o chest. Realmente na Inglaterra, nos lugares em que eu fui receber treinamento, eles falaram que a Knee Chest Table era a preferida deles. Então, eu também gosto, aqui na clínica nós temos 2, né? E eu gosto muito de usar, principalmente alguns ajustes, algumas regiões luxadas eu prefiro Knee Chest Table, tá? Então, pessoal, deixa eu ver o que mais que é interessante, né? Então, algumas coisas aqui que eu posso falar para vocês, né? Eu tenho... Então, 1913 foi o atropelamento do Didi Palmer e morte, né? Não foi em 1914 a morte, foi em 1913, tá? Só para explicar para vocês. Isso foi em 27 de agosto de 1913, foi um acidente. Em 20 de outubro de 1913, foi a morte dele, de tifo, né? Mas provavelmente enfraquecimento do acidente, né? O Didi Palmer faleceu. Em 1924, The Hour Has Struck, e aí veio o Neurocalometer, que era o mesmo neuroscope. Se tu puder, Gislaine, pode trazer o neuroscope aqui, mostrar para eles aqui, rápido, por favor. Então, 1924, então foi The Hour Has Struck, que aí o BJ deu aquela enlouquecida, né? E disse assim, ó, Raio, Hole-in-One e o Neuroscope, tá? Isso ali na segunda, em cima, por favor, ali, isso ali, ok. Então, por favor, cuidado que é frágil. Então, o Neuroscope, hoje nós temos ele como, né, Neuroscope, né, do Gonster, mas era o Thermocalometer na época, que era a marca do BJ, né? Então, na realidade, né, é a mesma coisa, um termômetro, né? Então ele disse assim, todo quiropraxista tem que ter isso. Não é verdade, pessoal, não é.
Não precisa ter isso aqui. Eu acho que tem que dominar. Quiropraxia demora para aprender. Então tem que ter muita paciência para aprender quiropraxia. Então não adianta. Tem uma coisa chamada. Eu vou dar uma aula sobre o princípio do tempo. Quando eu falar sobre o princípio do tempo para vocês, eu gosto de live, né? Mas eu vou fazer ela offline dessa vez, né? Eu vou falar que até na nossa formação tem o princípio do tempo. Não adianta acelerar isso. Tem um tempo para a gente aprender. Não adianta ter aula todo mês. Esses dias aí um cara entrou em contato conosco ali. Ah, mas a aula de vocês é um mês sim, um mês não. Tchê, não dá para ensinar para um interessado sobre filosofia quiroprática, mas tem um tempo para ele aprender. Não adianta, né, botar a carreta na frente dos bois, né? Não existe essa possibilidade. Então, lembrando, nessa linha de tempo, né, nós temos ali a instauração da radiologia na Palmer, que é de 1908 a 1911. A fusão da Lincoln com a National College, formando a primeira National School, né, formando o National College of Chiropractic, e isso aí gerou em 1926 a primeira faculdade de 4 anos. A segunda, se eu não me engano, faculdade de 4 anos de quiropraxia foi a Logan. E hoje a formação de quiropraxia nos Estados Unidos são 6 anos, né? 6 anos 5, 6. O alemão, 6, né? 6 anos, né? Depois veio, lembrando, em 1906 teve o Solon Langworthy, Modernized Chiropractic, em 1903 a 1906, The Lost Years of Chiropractic, que na minha opinião não foi The Lost, foi os anos que a gente ganhou, né? De quiropraxia, não foi os anos que a gente perdeu. Aí depois, em 1930, nós tivemos, 1920 a 1930, o Logan, tivemos o Guillet nesse período, né? Então, tudo meio junto, né? Em 1930, o Logan, né, se consolidou como uma Logan University, uma universidade de 4 anos. Aí depois nós tivemos várias outras técnicas, né? Ali em 1952, né, a 1957, o sistema de Full Drop Table foi desenvolvido de 52 a 57 pelo Thompson, começou com o drop cervical, né? O Gonster teve seu auge em 1960, foi o seu auge, embora ele tenha se graduado em 1923, então ele começou a desenvolver o seu método, o Clarence Gonster começou a desenvolver o seu método em 1923, 24, começou a desenvolver, ele veio a falecer em 1978. O Gonster, para quem não sabe, era um workaholic, trabalhava feito louco, ele atendia até no domingo, pessoal. É impressionante. Ele era o dono da maior clínica de quiropraxia dos Estados Unidos e ele era arquiteto, gostava de arquitetura, né? Ele era engenheiro, mas gostava de arquitetura. A clínica dele, que era a maior do mundo, tinha hotel para as pessoas ficarem, tu via a vista aérea, parecia a coluna vertebral, o telhado, né? Então era bem interessante, né? Nós temos ali Activator Methods, que é alcança para mim lá o Activator Methods, por favor, rapidinho. Activator Methods, em 1967, né, foi o Lee e também o Arlan Furr, que tá velhinho, mas ele é meu amigo no Facebook, que ele desenvolveu. Aqui eu tenho o CAT, que é o Chiropractic Adjusting Tool, né? Então, isso aqui, ó, né, foi o Lee. Essa técnica é uma técnica reflexiva, então assim, baseou lá no Logan, nos estudos do Logan, gerou um monte de técnica. Pega lá o Quiropraxia Biofísica, por favor, também. Pega os dois, né? Então, isso aqui, não podemos fazer dry thrust, fazemos sempre assim para não estragar o aparelho. Isso aqui é o CAT, Chiropractic Adjusting Tool. É a marca concorrente do Arlan Furr, que a marca dele é o Activator. Então, assim, ó, isso aqui é original, tá? O Activator Methods é original. Depois veio o Solier, o Solier veio para o Brasil e ensinou para várias pessoas, inclusive o Márcio Tosi. Aí o Márcio Tosi fundou o TIC. Tem o TIC, tem o Solier, tem o TAI. Então o original é isso aqui, certo? Aí esses aqui criaram o método. O TAI nós trabalhamos baseado no original, nós não fazemos firula. Às vezes o pessoal faz firula no leg check, faz uma coisinha diferente, para dizer que a gente acaba errando o leg check, os alunos acabam errando o leg check. Então, assim, nós somos mais, nós não somos Nutella, somos mais raiz mesmo, e é isso aí, certo? E temos ali a kinesiologia aplicada,
quiropraxia biofísica, doutor, tem uma em cada sala, tá? O Ortho-Hall, certo? Então, nós tivemos ali o Activator Methods. Em 1967 tem aqui, ó, né? Isso aqui também, né? O Ortho-Hall tem o cervical e tem o lombar, tá? Não foi ainda localizado, né? O Ortho-Hall e o lombar. E isso aqui também veio da quiropraxia estrutural, né? Então, a correção bem específica, né? Pode ser feitas correções bem específicas. Correções bem específicas podem ser feitas, né, com o posicionamento, tratamento de curvaturas, né? Então, a gente utiliza também a quiropraxia biofísica. Nós temos depois o 1947, o surgimento da técnica diversificada, surgimento aqui, ó, lombar, né? Certo? Vários tratamentos que a gente faz isso aqui. Isso aqui dá para dar um cursinho, isso aqui, é muita coisa, né? A gente vai ver dentro da diplomação. Então nós temos dentro da técnica diversificada, surgiu em 1947 pelo Joe Johnson, que o Joe Johnson, ele na realidade escreveu um livro, e disse assim, essas técnicas são as técnicas diversificadas. O nome do livro, né, Chiropractic Principle and Technique, foi feito em 1947. Ele publicou 117 procedimentos interjustos espinhais, periféricos e outros, né? E esses ajustes remontam à técnica diversificada. Pedro, vamos falar a verdade. Esse foi o pai da técnica diversificada, Joe Johnson, mas existiam os proto-diversificados. Quem foram? Carver, Logan, Solon, Langworth. Esses caras já faziam técnica diversificada. O próprio Thompson já tem técnica diversificada. O pessoal de Montes Claros aí, ó, pelas dúvidas que vocês tinham, né? Cara, o Thompson é quase diversificado. Então, assim, ele usa o protocolo do Thompson e ele mescla com técnicas diversificadas. Mesmo porque o protocolo do Thompson, ele se consolidou mesmo depois. Ele já estudava o leg check com a família Neville, né? Mas se consolidou mesmo, ele se consolidou com, digamos, após a publicação do livro de técnicas, princípios e técnicas de quiropraxia, né? Do Joe Johnson, que foi o pai das técnicas diversificadas. Então, na realidade, esses caras só formalizaram uma coisa que já veio antes, né? Então, tem um trabalho que vem antes, a gente tem que valorizar aquilo que veio antes para entender melhor, né? Tem gente que gosta de méritos, né, dos outros e fazendo modinha, né, os pavãozinhos que tem por aí. Tem um monte de pavão na quiropraxia. Eu já não sou muito desse tipo, mas tem gente muito pavão, gosta de aparecer, né? E tirar fotinho na frente da faculdade sem estudar, várias outras coisas, né? São os pavões, né, da quiropraxia e incrivelmente fazem muito sucesso, né? Então, eu acho que era isso, né, pessoal, da história. Eu quero ver aqui dúvidas. Vamos ver aqui o que o pessoal tem de dúvidas. Sim, essa aula vai ficar disponível. O que você gostaria de falar sobre Jéssica, sobre o Gonster? O que você gostaria de saber? Pode me perguntar que eu respondo, né? Então, assim, realmente o aluno mais velho da quiropraxia lá da aula, né? O aluno mais velho era aquele que era advogado, que vendia galinha. Lembra desse? Eu não vou responder as questões, né, pessoal? Porque senão tem gente que quer que eu responda as respostas. Eu não vou responder, eu vou fazer vocês pelo menos ver o vídeo, né? Então, assista o vídeo. Que negócio eu tenho que gerar uma certa dificuldade para o aluno, porque sem dificuldade não existe internalização do conteúdo. Então eu não posso dizer o nome dele, mas era aquele que vendia galinha lá em Viter, que era advogado, que não foi aluno do Didi, mas era amigo do Didi. Esse era o aluno mais velho na classe, o aluno do Parker, certo? Tá, Carol? Te liga. E aí é o seguinte, Carol, minha amigaça aqui, né? Nós temos muita intimidade, por isso que eu falo assim mesmo com ela. Tá bom? Mais algumas dúvidas, deixa eu ver aqui. Pô, não está aparecendo para mim os comentários. Pode olhar no teu. Você pode me dar o teu celular aí que eu posso verificar ali quais são as dúvidas do pessoal. Se tiver dúvida no WhatsApp, pode escrever no WhatsApp.
Pessoal, mais alguma dúvida a mais aí? Quem tiver dúvidas pode. Eu não sei, tem que entrar lá no Seminário One Forever. Entra aqui e a gente vai. Vou acompanhar aqui no teu celular, que o meu está sendo usado para. Realmente não estou localizando. O teu não está rolando ali, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eventualmente, se tiverem mais alguma dúvida, eu vou. Estou à disposição de vocês, tá bom? Então, vou. Acho que eu vou. Encerramos, tá? Bom isolamento para vocês.